Quando alguém me chama para palestrar, alguém me pergunta sobre porque assim, ó, eu sou uma professora que amo artes, mas eu tenho o meu lado artista, eu sou formada também em artista, eu estudei pintura. Fui estudar lá na faculdade só pintura, como se pintava, né? Então, o que aconteceu? Eu tinha 4 anos de idade. O que aconteceu na minha vida com 4 anos de idade? Minha mãe era uma costureira, minha mãe costurava vestidos de noiva. E ela tinha uma caixa de giz, que eram uns giz enormes, vermelho, azul e amarelo. 3 cores somente, e o branco. E nós éramos muito pobres, pobres demais. Pobres assim de ter um bife só para comer num dia da semana. Meu pai desempregado, minha mãe doente, eu tenho uma irmã e uma avó que morava junto, e nós morávamos numa casa que dava mais ou menos a metade dessa sala de aula. E a minha mãe costurava muito para poder sobreviver, pagar aluguel, enfim. Isso na cidade de São Leopoldo. Eu nasci na cidade de Taquara, mas nós morávamos em São Leopoldo. E aí, um certo dia, eu sonhava em ter uma caixa de lápis de cor. Era sonho para mim. O que aconteceu? Um dia, a minha mãe foi tomar banho e disse: Josélia, cuida se chegar alguém, porque ela tinha vários vestidos para entregar. Ela disse que eu vou tomar um banho bem caprichado, porque eu estou muito cansada. E ela deixou aquela caixa de giz em cima da mesa. E o nosso vizinho tinha uma parede enorme, tipo essa aqui, que ele tinha pintado novinha de branco, o dono da casa. Nós morávamos numa pecinha nos fundos do pátio. Eu peguei aqueles giz de cera e desenhei toda a minha família. E desenhei muito bem, por sinal. Eu nunca tinha desenhado, nunca tinha ganhado um pedaço de papel para desenhar, e muito menos um lápis. O que aconteceu? A minha mãe saiu do chuveiro, né, saiu do banheiro, e se pôs a chorar. Ela disse: meu Deus do céu, como é que nós vamos pagar a pintura da parede de novo? Então foi um caso assim frustrante na minha vida, porque eu tinha feito um desenho muito bom, muito bonito, mas ao mesmo tempo eu tinha feito uma coisa muito ruim para a família, porque a gente já era muito pobre, então eu tinha que pintar aquela parede. Foi que então apanhei, logicamente, né? Naquela época se apanhava mais do que agora. E fiquei um bom tempo sem desenhar. Aí eu fui para a escola. E lá na escola eu tive uma professora muito querida, como vocês têm hoje, uma professora ótima e ótimos professores. E essa professora começou a pegar de novo aquela veia artística que eu tinha. Com 9 anos de idade, eu estava estudando numa escola de freiras. E aí as freiras descobriram o meu trabalho. E dos 9 anos de idade em diante, eu nunca mais parei de pintar. Até chegar numa faculdade. Então, desde os 9 anos eu pinto. De idade. Eu já fiz mais de 1000 quadros. Vendi muitos. E nem sei, já perdi a conta de quantos quadros eu já pintei, mas eu sei que já passou de 1000. O que mais vocês querem saber? Quanto tempo a senhora é professora aqui na nossa escola, Ana Maria? 12 anos. 12 anos? Sou 12 anos professora aqui, 24 no município e 26 já de profissão. Como você se sente trabalhando na escola? Eu amo a escola. Eu sinto falta da escola, eu sinto falta dos alunos. Apesar de eu ser um pouco brava, que a gente tem que ser, né? Imagina, uma professora maravilhosamente boa, os alunos vão sentar na cabeça da professora. Então, eu gosto muito de ensinar. E eu adoro aquele aluno que gosta de aprender. Porque existem alunos que vêm para a escola só por vir. Existem. Em todos os lugares existem pessoas que não sabem o que querem da vida. Mas existem aqueles que vêm com o propósito de querer aprender. E esses ganham meu coração. Porque realmente eu gosto de ensinar. Eu amo o que faço. Quais projetos você está desenvolvendo na escola? Bom, esse ano eu tenho o projeto do Mais Educação, que é um projeto que inclui o Convida. Eu gosto muito, aquele galpão lá. É uma parte da escola maravilhosa que a gente tem.
boa, essa área aqui, ela é muito sombria, ela tem muita sombra. Então, as plantas precisam de sol e de bastante água. E as duas coisas não se tem aqui, nem sol e nem água por causa da parede das árvores. Então, não nascem as coisas aqui. A gente arrumou um pedacinho ali, junto com o seu falecido Alexandre, e a gente planta couve, algumas coisas ali. Mas fora isso, eu ensino a cozinhar. Né? As crianças aprendem com vida a cozinhar, a fazer brigadeiro. Ontem aprenderam a fazer chandelle. Coisas que a gente pode se virar no dia a dia, sabe? Coisas que às vezes os pais não estão em casa e vocês têm vontade de comer uma coisa boa e não sabem fazer. Que hoje em dia o que está acontecendo? A gente pega o celular e só passa o dedinho. Muitas vezes não conversa, muitas vezes não aprende, fica sabendo mais da vida em função daquilo ali e fica se distanciando do que é conviver em sociedade. Então, com vida eu trabalho muito isso. O aprender as manualidades com as mãos. As mãos da gente são ricas. E pelo que eu vejo, graças a Deus, na nossa escola, tem um universo de 800 alunos, não tem nenhum aluno sem mão. Todo mundo tem mão. E quando se tem mão e boa vontade, não se precisa ter nota vermelha. É só querer e correr atrás. Então, o meu projeto ali dentro é em função de aprender tudo, de tudo um pouco. Então, a gente pega roupas, vende roupas usadas, tudo por um preço bem baratinho. A gente aprende a pintura, a gente aprende a modelagem, a gente aprende a arte de cozinhar, carreteiro. Vocês vão ver que agora na Semana Farroupilha, se Deus quiser, a gente vai fazer uma semana bem bonita para vocês. A dança, que agora vai ter um projeto de dança. Passaram aqui escolhendo algumas meninas, perguntando quem quer, no caso, gostaria de participar desse projeto. Isso é um projeto meu, é um projeto que a gente quer dar uma oportunidade não só para as meninas maiores, mas para aquelas que já vêm vindo, para todos terem, né? E não necessariamente só meninas, se algum menino se interessar, pode também participar desse projeto. Qual mais projeto eu tenho aqui? Eu tenho uma turma que eu dou aula, que é a 182, da qual eu sou regente, e tenho uma turma 190. Eu estou fazendo um trabalho com a 182 de resgatando a alma. Que as pessoas têm que trabalhar o que elas têm de melhor dentro de si. Então agora eu trabalhei primeiro uma máscara, não sei se vocês já viram, eles fizeram uma máscara. Agora a gente está trabalhando uma artista, que é amiga minha, que mora na Espanha, onde eu já trabalhei também. E ela tem uma série, e a série de pinturas dela é a série Amém. Então ela retrata lá da Espanha as crianças brasileiras, porque ela tem muita pena das crianças brasileiras. Por quê? Porque ela foi morar num outro país, onde tudo funciona muito bem, e as crianças nossas aqui, ela sente muito porque vocês não votam, vocês não escolhem os governantes, e vocês padecem muito por isso. Então ela fez uma série de pinturas com essas crianças, as crianças do Nordeste, as crianças indígenas, que os pais migram de um lado para o outro. Vocês viram que tinha uma família de índios ali perto da rodoviária? Pois é, eles já não estão mais ali. A Índia estava grávida para ganhar neném, eles foram lá para uma outra cidade para ver se conseguem um parto de graça para essa Índia. Então, tem muitas tristezas, onde crianças do Brasil estão inclusas dentro dessas tristezas. Então, eu estou trabalhando agora essa série de pinturas que ela tem, que é a série Amém. Como no 9º ano, eu tenho um projeto, que é o projeto Frida Kahlo. Frida Kahlo foi uma artista que trabalhou muito o eu dela. E o que eu quero passar para os meus alunos quando eu trabalho com arte? Não adianta a gente querer pintar bonito, fazer bonito, se a gente não é bonito por dentro. Então a gente tem conflitos, muitas vezes os pais são separados, muitas vezes falta dinheiro todo fim do mês. Então esses conflitos a gente guarda dentro da gente e às vezes a gente vem para a escola revoltado. Então o que a arte tem que fazer dentro do ser humano? Tentar transpor isso para fora, com a sensibilização, com a boa vontade e com o diálogo. Então nas minhas aulas eu procuro ter muito diálogo sobre todos os assuntos e fazer com que
tu coloque para fora aquilo que tu sente, para te poder fazer um trabalho benéfico para ti. Não pintar com raiva, não trabalhar com raiva, e sim aquilo ali como uma terapia para te melhorar. É por isso que às vezes as aulas passam tão rápido. Tá 2 períodos numa turma, quando tu bateu para ir embora. Eu acho que passa rápido e eles também. Então é porque a coisa é boa. Porque o que demora para passar a gente acha ruim. Muito chato. Daí as aulas boas a gente gosta. E as aulas boas passam rápido, não é? Pois é, tô falando uma coisa que vocês entendem, então. O que mais? Porque eu converso demais. Isso eu faço muito. Como esse projeto pode ajudar nossos amigos? Bom, esse projeto ele pode ajudar assim, ó. Às vezes tem um aluno, tá? Que não se comporta de forma nenhuma nessa sala de aula. Que ele não consegue prestar atenção na professora. Que várias vezes o professor está chamando a atenção dele. Como é que ele pode ser inserido nesse projeto? É porque ele está com um conflito muito grande dentro dele. Como é que eu, colega, posso ajudar a resolver isso? Se ele conversa demais, é lógico que eu não posso dar trela para a conversa dele. E o que vocês podem fazer para ajudar ele? Conversar coisas boas com ele. E aí, quando o professor de arte vai trabalhar, interagir com o professor de arte e conversar. A aula de arte é um diálogo, onde a gente pode conversar sobre todos os assuntos. Claro que a gente não vai gritar, que a gente não vai sair correndo. A sala de aula é pequena para fazer isso. Mas que a gente pode ter um diálogo. Eu uso muito deixar meus alunos levar um chimarrão para a sala de aula. Principalmente agora na Semana Farroupilha, todo mundo vai levar. Convida, sempre tem chimarrão. Aproxima a gente. É um fato de tu dialogar, de tu conversar e de tu passar coisas boas, energia boa e receber energia boa também. Porque às vezes a gente, o que acontece? A gente tem conflitos. Por exemplo, eu estou com a minha mãe muito doente. Qual é o conflito que eu tenho? O medo da perda. A gente não quer perder ninguém. O que acontece? Eu ruí meus dias. Ai. Veio, né? Mas aconteceu. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar isso na gente. O que eu estou fazendo para não roer mais? Comecei a pintar um novo quadro. No momento que eu quero roer minha unha, né, quando eu estou em casa, eu não vou ficar roendo na frente de vocês, né? Os alunos. Eu vou pintar um quadro. É alimentar a mente com coisas certas. Com livro bom. Ah, mas eu não gosto muito de livro. Mas então lê uma revistinha lá do Chico Bento, da Mônica. Colocar coisas boas dentro da mente. Isso é importante. É o que eu sempre receito para os meus alunos. Quais artistas te inspiram a desenvolver arte na escola? Bom, eu já falei na Frida Kahlo, Nadir Carvalho, é uma artista que eu gosto muito. Um artista assim que eu acho muito bonita a história é o Monet. Vocês nem imaginam como é lindo os trabalhos de Monet. Um outro artista que eu acho perfeitas obras é Velázquez. E um artista que eu amo de paixão, que eu acho que muitos de vocês aqui também gostam, é Deus. A gente tem que ter Deus no coração. Ele criou todas as coisas. Então, para mim, ele é o primeiro artista. Ele que nos dá o dom do desenvolvimento, de apreciar, gostar, de enxergar. Então, a gente tem que ter este conteúdo para que todas as outras coisas funcionem. Eu me inspiro muito em Deus para fazer as coisas. Peço muito para Ele. Às vezes eu tenho um trabalho, porque eu vivo de arte. Eu dou aula na minha casa, tenho um ateliê de pintura, e eu pinto quadros, eu faço artesanato. Então, às vezes eu tenho algo para entregar e não consigo. Estou nervosa, estou cansada. Eu me ajoelho e peço para Ele. Que Ele me ilumine, que eu tenha inspiração e força e coragem para fazer. E Ele nunca me abandonou. Sempre me deu força. E vocês devem fazer isso também, se acostumar a pedir. Porque se a gente pede, a gente ganha. Mas a gente tem que pedir. O que mais? Eu já escrevi com suas palavras e representar arte no mundo. A arte no mundo representa toda a expressão.
expressão. O que é expressão? Eu expresso aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou. Então, existe arte feia? Existe. Existe arte bonita? Existe.